E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Olha só, eu tô com uma ideia aqui, vê o que vocês acham. A gente está recebendo lá da Live Mode, da empresa que transmite o Campeonato Paulista, a gente recebe os melhores momentos, né? Então, você vê que ontem a gente mostrou os melhores momentos do jogo contra o Mirassol. No vídeo de segunda-feira eu vou mostrar o da Portuguesa. Mas aí, como a gente tem os melhores momentos dos outros jogos e podemos usar, eu tava pensando em fazer o seguinte: no dia seguinte da rodada, mostrar lá no canal Barulho Jogos, fazer um videozinho analisando os principais jogos da rodada. Vocês assistiriam? Porque aí, por exemplo, eu tô assistindo Santos e Ponte Preta agora, que é um jogo legal. Ontem o Corinthians perdeu, o Palmeiras ganhou com um jogo de muitos gols. Tava pensando, a gente roda ali os principais jogos, já pensando no adversário, no próximo adversário do São Paulo, faz uma análise curtinha, um videozinho de 10 minutos ali. Aí o pessoal opina, eu sei que tem muitos torcedores de outros clubes aqui também, e também os próprios São Paulinos, a gente vai falando dos adversários nossos. Vocês assistiriam? Vocês topariam? Porque aí eu já faço amanhã. Deixa aí no comentário se você quiser, eu já faço amanhã mesmo. Porque amanhã a gente vai postar o vídeo das 2 e um pouquinho antes, sei lá, 1h da tarde, eu posto o vídeo. Até porque é divertido. Por que eu tô falando isso? Porque eu assisto. Então eu tô aqui de bobeira assistindo, ou de noite, ou, né? Eu posso gravar até isso hoje, quando acabar o jogo do Santos. E aí, como eu tô de bobeira assistindo, eu falei, pô, a gente podia conversar com, né? Trocar ideia com os amigos aí enquanto a gente assiste os melhores momentos. O que vocês acham? Se vocês quiserem, a gente faz amanhã, eu gravo, posto lá no Barulho Jogos, no outro canal. Tá bom? Olha só, no vídeo da manhã nós falamos, já vou retificar uma informação, já vou corrigir uma informação aqui. A gente deu parabéns pro São Paulo, né, pelos 94 anos. Eu falei que sou atrapalhado com aniversário, que eu confundo as datas, esqueço do meu próprio aniversário, mas como é em relação ao São Paulo, 94 anos de glórias, né? E a gente falou do jogo do Santos, que o São Paulo tinha fechado o acordo para o Santos jogar com o Morumbi no final de semana da Supercopa, só que já mudou tudo. A Polícia Militar e o Ministério Público vetaram a realização do jogo Santos e Guarani no Morumbis. Eu falei Morumbi, né? A partida vai ser dia 4, o mesmo dia da final da Supercopa, só que na Vila Belmiro. Então, o Santos, porque o São Paulo jogou contra o Bragantino, né? O Santos vai... Ó, gol do Santos nesse momento. 11 minutos do primeiro tempo. O São Paulo jogou com o Bragantino na Vila Belmiro e o Santos ficou de usar o Morumbis. E aí usar agora, no dia 3, né, pra jogar contra o Guarani, mas não vai ser. Então vai ser uma outra data, tá? Falamos também sobre a renovação do Diego Costa, que muita gente também concordou comigo sobre o tempo de contrato muito longo. E também, deixa eu ver o gol do Santos. Não vi quem marcou. O Santos mudou praticamente o time inteiro, né? E falamos da New Balance, porque o pessoal perguntou da exclusividade da New Balance, como que é exclusiva do São Paulo se está jogando no uniforme do Bragantino, eu expliquei no vídeo, e falamos sobre as posições que o São Paulo busca reforços, né? Zagueiro canhoto, né? E lateral esquerdo e ainda um substituto para o Caleri. E falamos também do Wellington. E aí, segundo uma reportagem, porque o Wellington, o contrato dele acaba no final do ano e ele pode ser vendido, sair de graça, assinar um pré-contrato já no meio do ano. E aí, segundo uma reportagem do portal UOL, a proposta que o São Paulo fez não agradou, não chegou nem perto da tal independência financeira que o CSKA teria oferecido para ele na metade do ano. O que acontece? O Wellington e o staff dele sabem que a realidade do São Paulo é outra, mas mesmo assim achou o valor que o São Paulo ofereceu baixo, então essa negociação está distante ainda. Segundo ainda a reportagem, o problema está na estrutura do contrato. O São Paulo queria uma composição, parte do salário pago na carteira assinada e parte pago em direitos de imagens e ainda um montante em luvas que começaria a ser pago mais para frente. E aí que está o problema. Segundo a reportagem do UOL, o São Paulo não tem honrado compromissos, tem atrasado compromissos de direito de imagem. Então o staff do Wellington queria uma garantia, mais garantias de pagamento, né? Por exemplo, gatilho, o salário todo em carteira assinada, gatilhos para ter aumento, mas o staff do Wellington fez questão de deixar claro que ele quer permanecer no São Paulo e que ele realiza um sonho toda vez que entra em campo, mas está vendo o lado dele. Inclusive, nessa própria reportagem, diz que um clube da Série A que vai disputar a Libertadores teria feito uma proposta pelo Wellington, para pegar, já assinar pré-contrato, mas o São Paulo nega essas informações. O que eu acho é o seguinte, gente, vale para o Wellington, vale para qualquer um. Quer ficar, fica, não quer, tem gente que quer ficar, a gente valoriza quem quer ficar. Se o Wellington quer ficar, como dizem os empresários dele, né, que ele realiza um sonho toda vez que entra em campo, eu não tenho nenhum motivo para não acreditar, acredito que o Wellington queira ficar, mas também tem um lado do cara que quer ver a grana, que é o salário digno daquilo que ele acha que ele merece. E aí, falando em cara digno, ontem a gente fez o QG Tricolor, quer dizer,
Eu busquei um gancho que na verdade não tem nada a ver, mas não que o Galopo não seja digno, que eu vou falar do Galopo. A gente fez o QG Tricolor lá, eu, Jova, o Acervo, o Drex e o Teclas. A gente faz o Acervo Tricolor, é todos os dias, um dia depois do jogo do São Paulo, a gente faz o QG Tricolor, que é um programa que a gente se encontra, né? E o programa é transmitido para vários canais, inclusive nos meus 2 canais, no Barulho Jogos e no Barulho Vídeos. Então a gente analisa 1 hora e meia ali o dia seguinte do jogo do São Paulo. Por exemplo, a gente vai fazer domingo, 9 da noite, depois do jogo contra a Portuguesa. E aí a gente falou sobre, a gente fez uma votação ali, meio na brincadeira, quem que foi o melhor jogador do São Paulo nesses 2 jogos, contra o Santo André e contra o Mirassol. E aí um falou, foi unanimidade, todo mundo achou o Galopo, porque o Galopo entrou no segundo tempo contra o Santo André, só aquele passe que ele deu pro Ferreirinha, que o Ferreirinha perdeu o gol, já vale uma nota alta para ele. E para mim, contra o Mirassol, ele foi um dos melhores, talvez o melhor em campo. E aí a gente escolheu o Galopo como o melhor jogador do São Paulo nesses 2 jogos. Ah, Marolo, mas o Lucas destruiu contra o Santo André. Sim, mas não jogou contra o Mirassol. Ah, o Luciano foi bem contra o Santo André. Mas entrou no segundo tempo contra o Mirassol e não foi tão bem. Quero saber de você, a sua opinião. Quem é o melhor jogador do São Paulo nesses 2 jogos? E por que eu tô falando do Galopo? Segundo o SofaScore, ele é o líder em gols e participação em gols, 11, das últimas 2 edições do Campeonato Paulista. O Galopo fez 13 jogos pelo Campeonato Paulista, 8 como titular, né, contando no passado e esse ano. Fez 9 gols e deu 2 assistências. Para o Galopo participar de um gol, ele precisa só de 64 minutos. Além disso, tem 87% de acerto nas chances de gol e 12 passes decisivos. Ele finalizou, né, ele cabeceou, tentou um voleio ali. Só lembrando, o Galopo foi artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado, junto com o Roger Guedes, com 8 gols, mesmo se lesionando nas quartas de final, naquele jogo contra o Água Santa lá no Allianz Parque. Então, Água Santa do Carpini, né, na época. Então, mesmo assim, ele foi artilheiro. Ele tava voando, né? O Rogério Ceni relutou um pouco para colocar o Galopo, depois ele testou até o Galopo como centroavante. Inclusive, isso também foi discutido no programa, no QG Tricolor, se ele deveria ser colocado como centroavante, porque o argumento era assim, eu prefiro o Galopo de centroavante do que o Juan. Mas eu acho que não tem que ficar improvisando, né? Tem que contratar um centroavante. Vocês não acham que tem que contratar? Acho que tem que contratar. Então, né, não ficar improvisando. Eu acho que. Porque eu acho o seguinte: eu concordo que o Galopo, com a camisa 9, ali fazendo a função de centroavante que o Lucaleri não puder jogar, o Galopo tem mais qualidade que o Juan. Só que aí você tira o Galopo da posição dele, que ele rende pra caramba, como meio-campista, né? Então eu acho que em vez de ficar improvisando e você perde um jogador com as características dele no meio de campo, você tem que contratar um atacante para brigar por posição com o Caleri. Não vejo essa história de ser reserva do Caleri, né? Mas isso é só a minha opinião. Você concorda? Você queria ver o Galopo com a 9, na função de 9, ali quando o Caleri não puder jogar? O Rogério Ceni fez isso, né? Para achar um lugar dele para ele no time, e ele entrou bem, fez gols, artilheiro do campeonato. Eu acho, para mim, não sei vocês, para mim, o principal reforço do São Paulo na temporada foi o Galopo. O Galopo, para mim, o Lucas, né, que a renovação de contrato, isso é indiscutível, e a recuperação do Galopo. Eu acho que esse jogador tem tudo para engrenar agora. Ele não teve nem tempo de engrenar, né, gente? Ele não teve nem tempo de mostrar o futebol dele, mostrar toda a capacidade dele. Então, tô confiante. E aí, só para finalizar, vamos falar rapidinho sobre o time. O seguinte, o Arboleda, que não tava, né, tava fazendo aquele trabalho de carga lá, aquele trabalho de força, 2-0 pro Santos, 18 minutos. Tava fazendo aquele trabalho de força, treinou normalmente hoje, tá inscrito no Campeonato Paulista e deve ser a novidade do São Paulo contra a Portuguesa. O Eric também fez trabalho separado, porque o Eric não foi para Mirassol, que ele sentiu a pancada na costela no jogo contra o Santo André. Então também fez um treino separado. A má notícia é que o Lucas, você lembra que o Lucas sentiu uma dor na perna no jogo contra o Santo André e saiu de campo e foi substituído. Na entrevista coletiva, o Carpini falou, não preocupa, a gente poupou mesmo, ele estava quase na hora de sair, ele estava muito cansado, estava quase na hora que foi programada para ele sair, mas não preocupa. Só que agora preocupa, ele não treinou, ele ficou fazendo trabalho de força, então eu não sei se ele vai ser poupado. Eu tô achando que o Carpini vai usar os jogadores que ele ainda não usou em um esquema tático diferente. Por exemplo, o único reforço que não jogou foi o Bobadilha. Talvez ele coloque o Bobadilha,
Então, mas isso é assunto para amanhã. Esse assunto dos caras que não jogou, tem o Juan, o Luan que não jogou ainda. Então estão falando que o Luan não vai ficar. Mas isso a gente conversa amanhã, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Ó, lembrando mais uma vez da Supercopa, vou falar para vocês aproveitarem o pacote da Outsider. Tá no QR Code aqui, você pega no zap lá no primeiro link da descrição, porque os pacotes estão acabando se você quiser. Hoje eu recebi a passagem. Ontem eu recebi o ingresso da Outsider e hoje eu recebi a passagem, horário de voo, que eu vou sair tudo direitinho. Aí eu vou ficando ansioso. E aí eu tô dando uma dica para você, porque eu tenho certeza que com a proximidade do jogo, muita gente vai querer correr atrás e aí não vai dar mais tempo. Então não deixa pra última hora não. Tá aí o QR Code da Outsider, essa agência especializada em turismo esportivo que vai te levar não só pra final da Supercopa, viu? Champions League, tem um monte de coisa legal. Libertadores, você pode até comprar já o seu pacote da Libertadores. Caso o seu time seja eliminado, você usa o que você gastou para outras viagens. Legal pra caramba. Mas isso eu falo, vou esperar passar a Supercopa, depois a gente continua anunciando, tá? Mas se você quiser ir, não perde tempo não. E qualquer coisa, só para você ver como é, o WhatsApp tá aí, clica lá e fala, ó, vim pelo Barolo, quero saber informações sobre a Supercopa, quais os pacotes, a FanFest que vai ter, tá bom? Ó, gente, obrigado, viu? Deixa a sua opinião, o like, esqueci de pedir de novo. Um amigo escreveu no vídeo da manhã, Barolo, da tarde, né? Se você não pede o like, eu esqueço. E, por favor, deixe seu like se você chegou até agora aqui no final do vídeo. E a gente se encontra, e deixa a resposta para mim se você quer que eu faça a análise do jogo. Ó, já tá 2-0 pro Santos. Aí eu posto amanhã no Barulho Jogos, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para você. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.